Então vamos lá. Bom, gente, a gente pensou realmente fazer essa live, né, para ajudar aí a galera que, vamos dizer que 80% dos pacientes que acabam indo no consultório é com o objetivo de emagrecer, tá? E aí, vendo todo o trabalho do Felipe, né, durante esses últimos anos, e se vocês acabarem percebendo ali a parte dos destaques dele, né, até por parte de atletas, atendimentos com atletas, então a gente vê um maravilhoso trabalho que ele faz com essa parte de fazer um mindset, né, de mudança aí de comportamento, tá? Eu vou então deixar umas palavrinhas aí, um tempinho para o Felipe poder se apresentar. Fechou. Galera, tudo certo, prazer. Sempre obrigado pelo teu espaço aqui, é uma honra poder contribuir com a galera. E para quem não me conhece, eu acabo trabalhando com a questão de carreira, né, produtividade, muito focado nessa questão de produtividade, né, planejamento. E também tem um projeto com atletas, que a gente trabalha a alta performance dos atletas e principalmente a parte mental, né, que é algo que poucos atletas, eu diria pelo menos não a maioria deles, trabalham, né, para poder conquistar algum objetivo, né? Então, essa parte mental que faz muita diferença tanto na carreira da pessoa quanto do atleta, é o que eu trago, né, para esses processos de coaching, para essas mentorias. E hoje daí a gente resolveu aqui, eu e a Sandy, unir, né, as carreiras, as áreas, para poder falar um pouco de nutrição e também essa questão de mentalidade, né? Ver como é que isso pode agregar para as pessoas que estão querendo emagrecer, né? Ter esse objetivo na parte de corpo mesmo e nutrição, né? Exatamente. E assim, até a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre justamente o fato, o porquê que as pessoas querem emagrecer, né? Porque às vezes eu pergunto assim para o paciente, tá, qual é o seu objetivo em estar aqui no consultório? Eu quero o emagrecimento. Mas a gente tem que pensar também assim, tá, o emagrecimento por quê? Porque você não está gostando da estética, você quer emagrecer porque você está sabendo que você não está levando para a sua saúde, né? Num caminho realmente de evolução, ou seja, você está levando a sua saúde talvez lá para frente para o aparecimento de algumas doenças crônicas, porque a gente sabe que um alto percentual de gordura também leva ao aparecimento de várias doenças crônicas. Então, qual é o objetivo concreto? O emagrecimento para o quê, né? Então, isso também é importante, né, Felipe? O próprio paciente, o indivíduo, ter bem concreto qual é o objetivo de estar magro, né? Exato, exato. A parte do motivo, né? A gente tem que começar, eu diria que para tudo que tu vai fazer na vida, cara, seja para ir atrás de algum projeto, de algum objetivo do papel e emagrecimento, nem falando disso, tu tens que ter muito claro o teu ponto de chegada, né, que tu quer chegar, né? E o motivo por que você quer chegar lá. Então, assim, falando de emagrecimento, as pessoas falam, meu, eu quero emagrecer, né? Aí você fala, por que você quer emagrecer? Ah, eu quero, sei lá, ter um corpo sarado, não sei. Só que, assim, tem a diferença entre ter um motivo mais genérico, né, mais superficial, e ter um motivo profundo, que a gente fala no coaching, né? Um propósito profundo. E o motivo superficial, de fato, pô, eu quero emagrecer, né? Cara, por que a pessoa quer emagrecer? Ela às vezes não sabe nem falar, né? Do motivo porque ela quer ter esse resultado, né? E quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que entender que, cara, é algo muito mais do que simplesmente emagrecer, né? Tem muita gente que quer emagrecer para se sentir bem com ela mesma, né? Para aumentar a autoestima, né? Para se sentir desejado pelo parceiro, entende? Então, assim, cara, é uma mudança de chave que tu tem que entender. Quando você entende esse propósito maior pelo qual você está fazendo isso, né? A tua disposição para ir atrás do emagrecimento, para não desistir das dietas, dos treinos e tal, ela fica muito maior. Tua energia, né? Essa desistência, ela é muito menor nesse processo quando se agarra a um motivo muito grande, né? Exatamente, o que tu falou é muito importante falar do propósito. Então, uma das coisas que a gente consegue ver com uma, vamos supor, se eu pegar um indivíduo hoje que ele quer emagrecer e durante os acompanhamentos nutricionais eu vejo que realmente ele vem evoluindo e vem mostrando resultados, é porque o propósito dele para aquele objetivo é muito forte. Então, ele deixa de procrastinar, ele deixa de ver que a resistência dele vai
mandando mais do que a própria vontade, né? Quando fala resistência, é o seguinte, por exemplo, quando o paciente vem no consultório, a gente faz toda uma anamnese, vê o que, que ele come, né? O que ele gosta, o que, que não gosta. O plano alimentar, ele entra, né, no processo de emagrecimento justamente para fazer uma adequação do balanço energético, do que a pessoa está comendo de calorias e também para fazer uma adequação da qualidade dos nutrientes que a pessoa está ingerindo. Só que o indivíduo em si, ele cria uma resistência em testar essas novas receitas, a experimentar esse novo alimento. Então, isso também gera uma dificuldade. E a partir do momento que esse propósito do emagrecimento está muito concreto, de tipo, não, eu quero emagrecer porque eu quero me sentir bem, eu quero me achar bonita quando eu olhar no espelho, é porque realmente eu não me satisfaço mais nem com a minha saúde, porque eu não estou tendo uma qualidade de vida boa. Então, esse propósito fica mais fácil, essa mudança e essa evolução. E aí, o paciente consegue ver, através das mudanças, não só da estética, mas de tudo por trás do que o emagrecimento está trazendo para ele, né? Não é que o emagrecimento é a felicidade, mas é o fato de quanto menos percentual de gordura essa pessoa acaba tendo no corpo, melhor acaba sendo o metabolismo dela, né? E essa questão que tu falou do propósito é muito importante. Então, quando tu tem o propósito bem certo, é muito mais fácil de realmente tu seguir com aquela recomendação nutricional, né? E fazer essa mudança de pensamento para conseguir mudar o comportamento alimentar. Porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que lembrar do comportamento. Então, você tem um comportamento X na parte da alimentação por alguma coisa que está acontecendo. E às vezes a comida nem é a próprio culpado, né? E é justamente o que está vindo por trás. Provavelmente isso tu deve também ver muito nos atletas, porque se ele não está conseguindo o resultado é justamente por bloqueios, né? E o emagrecimento tem disso também, muito bloqueio mental, né, Felipe? Exato, exato. Tanto nos atletas como pessoas, enfim, que estão buscando emagrecer ou atingir algum objetivo, quando você não atinge algum resultado na tua carreira, ou no caso aqui, o próprio emagrecimento, né? Tem algumas coisas que acontecem, né? A gente fala muito de sabotagem, né? Que é você não dominar teus pensamentos e as coisas que acontecem na tua mente, que daria uma outra live só sobre isso também. Mas, basicamente, assim, sempre que você tem uma falta de resultado em alguma área, você busca suprir essa falta de resultado com alguma coisa, com algum vício, com algo que tapa esse buraco, entendeu? E normalmente esse buraco, né, essa área que você não está tendo resultado, esse sentimento que vem, né, de incapacidade, de não conseguir ir para frente, você busca se impor prazeres imediatos, né, prazeres é, que vão suprir isso ali, os vícios, né? A gente pode usar droga, a gente pode falar aqui de bebida, açúcar, né? Então a gente acaba buscando essa alimentação e, claro, tem uma série de coisas que as pessoas buscam, mas eu vejo que a alimentação é o mais frequente, né? Buscar comer as comidas fast food, comidas rápidas, né? Para poder trazer essa sensação de bem-estar, né? Rápida, né? Coisa que talvez uma comida mais saudável não iria proporcionar, né? Porque tem menos açúcar, tem menos carboidrato, tudo mais, né? Então, as pessoas acabam buscando esses prazeres imediatos para suprir isso, essa sensação de vazio, né? Então a gente chama de vazio emocional, né? E tem que cuidar muito disso, porque assim, se você está num processo que você quer emagrecer, você tem emagrecimento como meta, tem que entender que isso é algo de longo prazo, né? É algo que você tem um propósito profundo definido, você vai mais firme até o final. Mas se você não tem, as pessoas buscam muitas coisas de curto prazo, porque, cara, é mais fácil, né? É mais fácil você hoje tá se sentindo cansado, tá se sentindo estressado, você vai lá e come um monte de doce, toma muita porcaria. Isso dá uma sensação rápida de bem-estar, porque o açúcar traz isso, né? Mas é aquele pico, né? Sobe e depois desce a glicose. E E até ainda pode mais tem o arrependimento depois, né? Que todo mundo fica arrependido de ter vacilado na dieta, vamos dizer assim. total, vem logo em seguida, né? Mas essa questão que tu falou da sabotagem é o que a gente encontra muito no consultório, assim. O paciente sabe o que é errado e ele ainda fala para mim, não, eu sei que eu fiz errado, mas eu fiz, né? Me deixei levar pelo momento. Ou seja, a pessoa, ela, naquela sensação do prazer momentâneo, né? De suprir essa necessidade do que aconteceu, então ela ficou, sei lá, frustrada
por não ter feito todas as funções do trabalho no dia. Chegou em casa frustrada, estressada, vou comer, achando que aquilo vai acabar com os problemas. E é uma coisa que não, né, acaba com os problemas. Ao contrário, a pessoa depois de comer aquele pool de gorduras ou açúcares, enfim, ou até a quantidade de alimento, acaba sentindo aquela sensação de mais frustração ainda pós alimentação errada, né? Então ela ainda se pressiona mais ainda e pensa que ela não é capaz de fazer aquela mudança. Então essas sabotagens, elas são constantes no consultório. Então uma das coisas que mais delimita a questão do não alcance do objetivo do emagrecimento é a autossabotagem. Justamente porque ela não para pensar, ou ela acha que aquilo dali é a única saída para ela se sentir bem. E ao contrário, né? Ela não deixa, na verdade, falta aquele momento de não, vamos lá, vamos organizar minha semana, vou planejar minha semana. E se eu cair nessa tentação, o que eu posso fazer? Então, às vezes, a gente pode substituir por algo mais ameno, não tão explosivo, né? Como tu falou, essa questão da sensação do açúcar, de comer o açúcar e se sentir super bem, é uma explosão hormonal, né? Então, a gente tem aí uma diminuição do cortisol gerada pelo aumento da serotonina por causa do prazer momentâneo. Só que aí, automaticamente, aquela quantidade de açúcar que está sendo absorvida no organismo vai gerar uma desregulação hormonal por causa do aumento da gordura. E posterior, como tu falou, não é momentâneo, aquele prazer momentâneo vai gerar uma evolução pior, né? Posterior, justamente por causa dessa desregulação hormonal gerada pelo aumento do percentual de gordura, né? E aí tu falou muito na questão da autossabotagem. Então, assim, Felipe, se hoje a gente fosse pensar nessa questão de a gente conseguir ter um propósito bem definido e diminuir a autossabotagem, como é que tu descreveria para mim essas questões das atitudes, né, diferentes? Como que eu posso colocar, como é que eu posso ter atitudes diferentes em um momento em que eu quero mudar esse meu mindset? Uhum. Então, quando a gente fala em sabotagem, né, sempre que eu recebo um cliente da mentoria, a gente aplica um teste na pessoa, e esse é um teste universal, né, que mostra que cada ser humano tem, na média, 10 sabotadores, né? Uhum. E esses sabotadores, eles são muito de acordo com o que a pessoa está vivendo, com o perfil dela. E a gente consegue identificar aí quais são os principais sabotadores delas e por que ela está agindo daquela determinada maneira, né? Então fica difícil dizer para ti aqui qual que é de tal pessoa, mas basicamente quando a gente fala em sabotagem, a gente também tem muita ligação com as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita. E as nossas crenças vêm nos acompanhando desde a nossa infância. Algumas não tem mais e algumas a gente vai acabando construindo pelas vivências, pelas pessoas que a gente acaba estando perto, né? Então, assim, digamos que você adotou uma crença de que você não é boa o suficiente quando você faz as suas coisas. A gente tenta o tempo todo validar essas crenças que a gente acredita. E crença, querendo ou não, é o quê? É o que você acredita, né? Então, se você acredita que algo é assim, cara, tu vai tentar, com unhas e dentes, mostrar para você mesmo que aquilo é assim, porque isso torna uma verdade para ti. Aí Então, vem se a você questão da resistência, né? a gente tem uma resistência, tudo que é desafiador, que é novo, a gente cria resistência para isso, né? Então, a gente fala muito de zona de conforto, de sair da zona de conforto, tudo que te faz se mover naquilo que você quer, que você ainda não está acostumado com isso, a gente cria essa resistência, sabe? É como se você fosse subir uma montanha, né? Você não está acostumado, você vai encontrar ali desafios que você não tem encontrado hoje, né? Então, o processo de emagrecimento é bem parecido com isso, porque tu estás ali numa dieta, tu estás fazendo treino, tu estás tendo que consumir conteúdos que te ajudem a manter na linha. Então, essa resistência tu tem que entender que, cara, tudo é um hábito na tua vida, né? Tudo é um hábito, então, assim, quanto mais tu exercitar essa mentalidade de que você pode, de que você é capaz, né? Tentar trocar essas crenças para te fortalecer, né? E não te sabotar, mais isso vai contribuir com a tua jornada. Porque, como eu falei, a gente tenta validar essas crenças para o seguinte, eu dei o exemplo da crença de que a pessoa acha que ela não é boa o suficiente. Cara, quando ela vai fazer alguma coisa, ela vai começar um processo de emagrecimento, ela vai tentar, de todas as formas, se sabotar para provar aquela crença dela.
que eu não sou boa o suficiente. Tá vendo como eu não consigo emagrecer? Tá vendo como eu não sou bom o suficiente? Viu como eu não presto? Então ela tem uma crença de que ela não é boa o suficiente, de que ela não merece isso, né? Uma crença de merecimento, de identidade, enfim, algo mais profundo. E ela vai tentar validar isso. Então isso é muito profundo, cara, porque a gente tenta meio que mostrar, né, pra gente mesmo que a gente estava certo. Só que se tu não muda aquilo que você acredita, as tuas crenças, né, você nunca vai mudar esse processo. Daí que vem essa resistência de querer buscar algo novo, né? É um processo muito de autoconhecimento, eu diria, né? Até tu falou essa questão da crença, tem um exemplo bem legal no consultório, que quando eu percebo durante o acompanhamento uma dificuldade do paciente em fazer, em aderir àquilo, ou até conseguir ter a manutenção do peso, né, depois que perde, e conseguir fazer essa manutenção da alimentação saudável, uma vez com uma paciente no consultório, a gente conseguiu diagnosticar uma dessas crenças limitantes, né? Então, o que Uhum. aconteceu? A paciente emagrecia super bem, e aí chegava num dado momento que ela voltava a engordar. E aí a gente foi investigar esse processo. Por que que isso acontecia, né? E aí já estava sendo pela terceira vez. E aí ela, o que que aconteceu? Quando ela tinha o peso adequado, né, que ela não estava com sobrepeso nem com obesidade, ela tinha um corpo que chamava muita atenção. Então as pessoas acabavam se aproximando dela e querendo um contato, né, de relacionamento sempre primeiro pelo corpo. Então ela chamava atenção pelo corpo e toda vez que os homens ficavam com ela, falavam assim para ela: nossa, porque tu tem um corpo maravilhoso, porque teu corpo, nossa, é muito lindo. E nunca elogiavam o fato de ela ser uma pessoa legal, ou de ela ser divertida, enfim, não falavam da parte, vamos dizer, da personalidade dela, e sim só da estética. E isso sempre chamou a atenção dela. Até que hoje, o atual marido dela, quando conheceu ela, ela estava magra e com o tempo ela foi engordando. Só que da mesma forma, ele estava presente no casamento, ele fazia com que ela se sentisse uma mulher muito especial, independente do peso dela, tá? Só que aí o que aconteceu? Qual era a crença limitante dela? Quando ela começava a emagrecer e ela já percebia, né, uma mudança no corpo e se sentia até mais bonita, acionava aquela crença assim: meu Deus, o meu marido já não vai mais me ver como uma pessoa, como uma mulher legal, como mãe dos filhos dele, como uma pessoa bacana. Ele vai começar a me ver só pelo corpo. E aí ela se sabotava e começava a comer novamente para engordar inconscientemente. Então, para tu ver como essas crenças limitantes também podem ser ao contrário, né? De a pessoa conseguir ter a capacidade, só que ela se auto-sabotar porque ela já não consegue mais se ver magra, vamos supor, né? Ou ela não quer fazer com que as pessoas confundam a questão de julgamentos, né? Julgamento estético, julgamento de personalidade. Então, isso que tu falou foi muito legal para a gente ter esse exemplo. E assim, a gente falando do emagrecimento em si, né, Felipe? O emagrecimento, ele é muito mais só do que escolher os alimentos certos, né? Por isso até que hoje a gente está aqui contigo, justamente para falar sobre isso, sobre o propósito, sobre as autossabotagens, sobre as crenças limitantes que fazem com que a pessoa não consiga ter uma evolução no emagrecimento. Falando na parte nutricional, quando o paciente chega no meu consultório falando, querendo emagrecer, uma das primeiras coisas que eu falo, e é justamente o fato de não ter esse rápido resultado, é justamente demonstrar para ele que, olha só, engordar não foi da noite para o dia, né? O processo de ganho de peso veio com o tempo, veio com várias coisas que aconteceram. Muitas Aham. coisas, até a questão do ganho de peso, vem mais do emocional, do comportamento, né? Então, o comportamento da pessoa levou aquele aumento de peso, porque a pessoa ficou triste, a pessoa ficou feliz, enfim, né? Tava depressiva, então descontava tudo o quê? Na comida, comida que dava essa sensação de prazer. Então, quando a pessoa vem emagrecer com esse objetivo no consultório, eu sempre alerto, ó, melhor coisa é um processo equilibrado, não algo muito, vamos supor, uma estratégia explosiva, uma estratégia muito radical, para que a pessoa não consiga ter eficácia por um longo período de tempo. Então, essa questão que tu falou da periodicidade do emagrecimento também é muito eficaz, né? Não adianta a gente só utilizar medicamentos, enfim, hormônios, para tentar reverter uma coisa que é do comportamento, né? Total. Tanto, tanto que assim, poxa, o emagrecimento, o que que é? A gente tem que pensar em 4 pilares.
ver se o teu sono está adequado, porque um sono adequado faz com que a parte hormonal esteja equilibrada. Atividade física, então tu que atende bastante atleta, né, sabe que atividade física também para emagrecimento é muito importante. Em terceiro, nós temos o emocional, que aí vem o comportamento, né? Então, se a gente consegue ter um emocional mais equilibrado, os níveis de ansiedade, de estresse mais equilibrado, porque todo mundo é ansioso e estressado hoje em dia, né? Mas ter Uhum. mais equilibrado estresse e ansiedade também melhora mais essa capacidade da evolução do emagrecimento. E por quatro, o alimento. Então, o alimento em si vai ser muito importante. Por que às vezes as pessoas também não conseguem emagrecer? Tem uma coisa chamada balanço energético, ou seja, se a gente está comendo mais do que o nosso corpo precisa de energia, o nosso corpo vai armazenar essa energia extra de alguma forma. E vai ser na forma, exatamente, vai ser na forma de gordura, né? Então, por isso que quando às vezes uma pessoa, que vamos supor, vem no consultório com uma obesidade grau 1 ou grau 2 e começa a fazer pequenas atitudes diferenciadas durante o dia a dia, já tem um grande resultado num mês só, sabe? Só que é muito mais difícil essa questão também, uma das questões mais difíceis no emagrecimento também, é a manutenção daquele novo hábito, né? Então, Então, falando de hábito, assim, o que que hoje tu vê, por exemplo, até na questão de organização e planejamento, o que que tu diria pra gente para dar algumas dicas, assim, nessa questão de planejar, organizar e criar um hábito que a gente consiga adequar na nossa rotina diária? legal. O hábito é muito massa pela disso, porque assim, se tu for perceber, notar assim, as coisas que tu faz durante o teu dia, tudo é hábito, né? Tu vai escovar o dente, cara, é um hábito. Tu faz sem muita força, né? Quando você começou a aprender a dirigir um carro, por exemplo, você talvez na primeira vez que você botou a mão no volante, tu tinha uma dificuldade de a coordenação de trocar de marcha, embreagem, dar seta, ligar, dirigir. Então, no começo é difícil. E o hábito, tu tem que entender que sempre no começo ele vai ser mais desafiador, porque é uma tarefa nova, é uma competência que tu não domina ainda. Então aquela resistência que a gente falou antes, né? Sempre no começo vai ter essa resistência, porque é algo novo. Então pensa hoje, se tu trocar de área da nutrição e ir para uma área, sei lá, de TI, algo que tu não domina. Cara, os primeiros meses vão ser um inferno na tua vida, né? Porque tu não domina, porque tu está acostumado com uma outra rotina, com outros hábitos, né? Então tem que entender primeiro ponto que os hábitos eles são mais desafiadores no começo, porque a gente não tem essa construção feita, né? Essas técnicas dominadas. E beleza, a partir do momento que você vai entendendo isso, você vai conseguindo gerir esses hábitos melhores. Um ponto importante sobre hábitos é que você tem que começar eles, incluindo eles devagar na tua rotina. Não adianta você que nunca correu na vida, você querer correr para uma maratona de 40 quilômetros no primeira vez. Então, coloca pequenos passos na tua agenda, faz um planejamento, assim, se você quer começar a correr, por exemplo, a emagrecer, cara, começa correndo uma vez por semana, depois vai duas, depois três, até depois fazer outras coisas que vão te dando esse suporte, né? Porque o que acontece, tu acabou de falar isso, né? Você botar, fazer um planejamento fora do comum, né? Absurdo, totalmente contra a realidade da pessoa. E aí é muito fácil desistir, né? Porque é muito desafiador. E isso acontece em academias, né? A gente tem academia aqui. É muito comum você começar motivado pra caramba e treinando com tudo, primeiras semanas ali, e depois você desiste, né? Primeiro, talvez por causa do propósito, né? Mas depois porque você colocou de começo uma rotina fora da tua realidade. Então começa devagar, começa aos poucos, vai aumentando a intensidade, assim como tu aumenta a carga na academia, começa devagar, vai aumentando os pesos, né, digamos assim, para que você consiga construir isso, tá? E tem uma coisa mais importante também sobre hábitos, que assim, ó, quando você começa a construir um hábito que seja positivo na tua vida, ele meio que vai puxando outros hábitos juntos. Isso se chama hábitos angulares. Isso serve tanto para os hábitos positivos quanto os ruins, tá? Então, se você, por exemplo, começa a fazer uma alimentação adequada, você começa a se sentir melhor, teu corpo vai ter mais energia, né? Você começa a fazer exercício físico, tu vai ter liberando hormônios ali que vão te dar bem-estar, né? Essas coisas. Você começa, sei lá, a ler um livro, você começa a estudar conteúdos que te deem que te deixem para cima, né? Tu vai ver que cada hábito, né, que seja positivo, ele vai meio que puxando outros hábitos. O fato de você arrumar tua cama de manhã já cedo já é uma pequena vitória, por exemplo, né? Tu começa teu dia ganhando já, então é um pequeno hábito. Então os hábitos vão meio que puxando
outros hábitos. Isso acontece por negativo também. Então, se você começa a comer mal também, você começa a ficar mais preguiçoso, você começa a querer ficar mais em casa, querer sair pouco, a vontade de ir para a academia diminui mais, né? A vontade de manter a dieta diminui. Então, os hábitos é muito importante isso, né? Começa devagar, vai incluindo isso, entende que o hábito ele é resistente no começo, mas tu vai ter uma recompensa, né? E entende que os hábitos eles vão puxando outros hábitos. Quanto mais tu tiver nessa pegada de qualidade de vida, de lifestyle, de alimentação, né? De saúde, mais tu vai ficar motivado, mais tu vai entender que, cara, nada é sozinho, né? Não é só alimentação, não é só o corpo, não é só a mentalidade, não é só emocional, é tudo junto, né? A gente Uhum. tem que entender que, cara, nossa biologia, né? Ela funciona de maneira É completa, né? o mesmo, né? Total. É, tanto que a Júlia falou ali. Verdade, para mim, atividade física é que puxa uma boa alimentação. E eu percebo isso de muitos pacientes. A maioria que chega no meu consultório, que já faz atividade física, eles mesmos falam: olha, se eu faço atividade física regular, eu consigo focar mais numa alimentação saudável, porque uma coisa vai condicionar a outra. Até como tu falou, a atividade física vai produzir endorfina, noradrenalina, que vai me dar uma sensação de prazer e vai dar aquela, não, pô, chegar em casa, vou comer certinho, né? Então é toda aquela empolgação. Na quarentena, um monte de gente falou que não conseguia treinar direito, que estava desmotivado de treinar em casa, que sentia falta do aparelho, sentia falta da presença de outras pessoas, enfim. Já diminuíram o ritmo de treino. O que aconteceu com a alimentação? Também diminuiu a alimentação, né? Então, uma coisa acabou puxando a outra. Mas essa questão, assim, do hábito, como tu falou, né? É muito automatizado. Tem coisas que a gente já tá automatizada. O jeito que tu entra no teu carro já é muito automático. O jeito que tu liga. O jeito que a hora que tu chega em casa, o que tu faz, né? Quando tu chega em casa, se tu primeiro tira o sapato, depois tu vai pra cozinha, tu vai pro teu quarto. Então, assim, cada um tem um automatismo. Na semana passada, por exemplo, uma paciente consultou comigo e ela falou que tomava tipo, muito vinho durante a semana, assim, né? E aí eu questionei, tá, mas em que momento que tu toma esse vinho? E ela falou, toda vez que eu chego em casa, eu tomo vinho. Eu falei, tá, mas tu chega e tu senta, tu vai ver uma TV, como é que é? Ela, não, eu já chego, eu já pego uma taça de vinho, pego meu cigarro e vou fumar. Deu, tá. Daí eu falei, tá, mas tu não percebe que isso já tá automatizado? De tu chegar, pegar o vinho, pegar o cigarro, fumar? Dela, sim, realmente tá automatizado. Às vezes eu não nem me toquei que eu precisava do vinho. Tipo, eu vou degustar o vinho, né? Não é o fato Uhum. de tu realmente precisar. Então, às vezes a pessoa não precisa, mas tá fazendo. Como, por exemplo, assim, teu marido ou tua mulher chegou em casa, eu quero pedir hoje uma pizza. Mas às vezes a pessoa que está ali querendo fazer uma dieta, vamos dizer assim, né? Um plano alimentar mais saudável, a pessoa não está afim de comer uma pizza. Mas como o parceiro pediu e sentiu aquele cheirinho, aguçou o desejo e tipo, tá, então eu vou comer, né? E a pessoa não estava com vontade antes. Então, assim, é muito da questão também da força de vontade e de tu saber dizer não, né? Para determinados momentos. Tem que É, renunciar a certas coisas para conseguir algo maior no longo prazo, né? A maior dificuldade das pessoas é renunciar a esses pequenos prazeres, né, momentâneos isso. que quer no futuro. Eu acho que Fala essa é uma das maiores dificuldades. a renúncia dos pequenos prazeres. Tanto que é muito difícil as pessoas conseguirem comparar o que é fome física e o que é fome emocional. Justamente por causa disso, por causa desses prazeres, né? Pequenos prazeres momentâneos. Então, às vezes, assim, eu tô. Agora eu vou comer uma batata doce. Nossa, mas eu queria comer uma batata frita. E a pessoa Uhum. fica pensando na batata frita. A pessoa come a batata doce, ela se alimenta, ela enche o estômago, vamos dizer assim, né? Ela se satisfaz, mas ela ainda ficou pensando na batata frita. E aí, isso que às vezes é o que acaba detonando ali essa, vamos dizer assim, esse respeito com o plano alimentar em si, né? Com a mudança de hábito. Então, claro, não é tempo todo que tu vai conseguir afagar os teus desejos alimentares. Tanto que uma das coisas que eu converso muito com o meu paciente no consultório é o seguinte, vamos determinar uma quantidade de refeições
refeições livres, vamos dizer assim, durante a semana, para que tu possa ter aquele teu momento de prazer sem estar neurótico porque tá saindo da dieta ou saindo do plano alimentar. Coloca lá uma refeição, 2 refeições livres na semana e que mesmo assim a pessoa pode comer uma vez por semana uma besteirinha, uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa assim, mas ela vai conseguir ter o resultado no final, né? Por quê? Porque ela conseguiu mudar muito mais os hábitos diários. Porque é bem aquela questão de grão em grão, galinho de papo. E é bem isso. Ah, mas é só um pouquinho aqui, um pouquinho lá. De pouquinho em pouquinho, se a gente for fazer um diário alimentar de tudo que a pessoa come diariamente e a gente for analisar isso, a gente vai ver vários furinhos assim durante a semana. E esses furinhos é que vão tá detonando, vamos dizer assim, com o resultado, né? E a pessoa acha que, tipo, ah, não, isso aqui não vai dar nada, né? Autossabotagem novamente. Uma vez, né? A gente sempre passa para os atletas que os atletas às vezes nos procuram, né, para desenvolver essa parte mental e a gente fala, cara, o mesmo atleta que tu é no ringue ou na prova, tu é o atleta na vida real, tu não é outra pessoa, cara, não tem outro corpo, não tem outro estômago, não tem outra cabeça, tu é a mesma pessoa. Então por que que tem que separar isso, né? Tem que fazer disso um estilo de vida. Como tu falou, não é para fazer algo totalmente regrado que tu não possa tirar um dia para fazer o que tu quer, comer algo, né, mais, né, junk food, né, algo mais porcaria, digamos assim, né? Uhum. Não tem como fazer isso, cara. O problema é tu fazer isso, é fazer de comer isso ruim o tempo todo, né? Tu falou do vinho, eu esqueci de falar do hábito, né? Todo hábito ele tem um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Então, assim, o gatilho dela ali, do vinho, né? Por exemplo, ela vê talvez a taça de vinho, ela vê a garrafa de vinho ali exposta, ela chega, ela pega essa garrafa, ela tem uma rotina, que é beber o vinho e fumar e tudo mais, e a recompensa é a sensação de bem-estar e prazer. E tem uma série de coisas que pode fazer para trocar isso, como, por exemplo, trocar a tua recompensa ou trocar a tua rotina, sabe? Porque tu quer a sensação de prazer. Só que se tu for sair para correr, fazer exercício, cara, tu vai ter também uma sensação parecida. Uhum. Então, às vezes, é trocar a tua rotina, sabe? Para tu ter uma recompensa parecida. É uma Uhum. coisa meio louca, mas assim, é assim que funciona essa parte de hábitos, né? Sim, mas é que nem quando tu tá numa festa, por exemplo. Muitos pacientes estão numa festa e gostam de ter alguma coisa na mão para beber, né? Para ter esse hábito, assim, de beber alguma coisa. Às Total. vezes, o fato de o paciente, por exemplo, já pensou em talvez mudar essa bebida alcoólica para uma água com gás, com limão espremido, ou um chazinho ali dentro para aromatizar a água com gás, fazer um refresco e tal, só para ter alguma coisa na mão. Então, muitas pessoas conseguem fazer essa substituição justamente porque elas precisam de alguma coisa para beber, né? E elas conseguem ter ali um drink bonitinho, sem álcool, e que não vai atrapalhar a evolução e o resultado que ela espera. Então, também é essa questão, né? Essa mudança, fazer uma substituição, até para ver até que ponto aquilo dá certo ou não. Teve uma paciente que eu atendi que foi muito engraçado, que ela era muito viciada no chocolate, muito assim. E daí, toda vez que ela queria comer chocolate, na época até ela tinha outra nutricionista, a nutricionista falou assim, ó, toda vez que quiser comer chocolate, come a banana com canela. Ou banana com aveia. Então tá. Ela disse que uma vez chegou a comer 12 bananas num dia. Só Caramba. para justamente conseguir mudar esse hábito. E ela falou, Sandy, eu sei que na época eu estava comendo a mais, eu cheguei a engordar, né? Eu cheguei a engordar por causa disso, porque eu estava comendo a mais. Só que ao mesmo tempo eu estava querendo insistir em mudar esse parâmetro do gatilho e da recompensa de precisar só de chocolate. Sendo que ela conseguiu daí mudar. Então, hoje em dia, por exemplo, às vezes ela fica 15 dias sem comer chocolate. Justamente porque ela quebrou esse ciclo vicioso do gatilho precisar o chocolate, ter o chocolate. Então ela quebrou esse gatilho e recompensa com outro tipo de alimento, né? Uhum. E é Total. mais uma questão de mudança de hábito. Agora eu vou ler algumas perguntinhas aqui que passaram tanto pela tua caixinha, né, quanto para a minha, tá? Então, uma das primeiras perguntas foi: atividade física melhora a oxigenação do cérebro? Sim. Melhora muito a oxigenação celular. Então, para a gente poder respirar, a nossa mitocôndria celular, né, vai fazer ciclos de Krebs. E aí a gente consegue melhorar, sim, a oxigenação. A atividade física proporciona uma melhor circulação sanguínea. Então, automaticamente, essa circulação está rodeando o corpo inteiro de uma forma muito mais eficaz. A outra segunda pergunta, e aí essa para a gente também, Felipe, fala sobre ansiedade e compulsão alimentar.
essa pergunta, na verdade, foi bem específica. Foi para pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica, que é de redução de estômago, e agora, depois da bariátrica, voltam a ter ansiedade e compulsão alimentar, né? Então, o que Uhum. acontece? A cirurgia bariátrica, até na semana retrasada eu estava aqui com o Dr. Nicolas fazendo a live, ela é uma redução do estômago, né? Então, ela não modifica a cabeça. E é a cabeça que vai ter que mudar. Então, a mesma coisa, independente se a pessoa faz cirurgia bariátrica ou não, a pessoa tem que mudar o hábito, o condicionamento do cérebro, a questão da recompensa, de tudo que tu falou agora, né? A questão das crenças que tu comentou, né, Felipe? Uhum. Das atitudes, enfim. Sim, Não sei se tu exato. quer considerar Exato. mais alguma coisa. Vai entender que assim, ela vai ter que construir uma mentalidade diferente, né? Ela já estava fazendo uma série de comportamentos que levaram ela a engordar e tudo mais, teve que fazer cirurgia e tudo mais. E agora ela vai ter que entender, cara, que mesmo fazendo cirurgia, ela tem chance de poder voltar a engordar se ela não mudar um pouco a forma como ela entende as coisas, a forma como ela se comporta, né? Então, o fato de você engordar é uma série de pequenos comportamentos, como tu falou no começo, que vão te levar para aquilo ali, né? Então, você tem que meio que mudar esses comportamentos, né? Criar uma disciplina. E o legal da disciplina é que, assim, quanto mais tu exercita isso, quanto mais tu faz algo que você não tem vontade, né? Você tem que fazer, né? Exemplo, comer certo, ou ir para academia, algo assim. Quanto mais você se esforça para dominar a tua mente, para mostrar que é você que manda nela, né? Porque a gente vai tentar, cara, o dia inteiro vai ter os sabotadores tentando nos jogar para baixo, né? Isso não tem como trocar, né? Mas assim, quanto mais tu ir contra essa força de vontade, né? E ter essa criação de disciplina, a gente fala como se fosse um músculo de disciplina, né? Quanto mais você faz, mais você aumenta esse músculo, né? Exercita, né? Excita esse músculo. E quanto menos tu faz, mais ele atrofia, mais ele fica mole, murcho. Então, Uhum. a força de vontade é muito isso, né? É difícil você ter 100% todos os dias a mesma força de vontade. Isso não tem como, né? A gente tem dias que vai estar um pouco para baixo, você vai ter que estar. O ser humano é ser humano, né? A gente não é um. Só que hoje em dia as pessoas querem muito rendimento, né? Querem muito Não, resultado. Então, é, aí se não é 100% não é nada. Então, é 0 ou 100%. Só que é errado, né? Pensar dessa forma. Total, tem que entender que um melhor que zero, né? Às vezes eu penso que, pô, vou pra academia, não vou. Cara, eu prefiro treinar 20 minutos, 30 minutos, do que não ir, né? Um é melhor que zero. Então, tem que parar um pouco desse ser o 8 ou 80, né? Você pode ter dias que você vai ter um rendimento menor, tem dias que você vai ficar tranquilo, né? Não vai querer seguir a dieta, só que tem que entender, cara, que faz parte do processo. Não dá pra fazer desses dias, não dá pra fazer da exceção a tua regra, né? Exatamente. Exatamente. Isso é uma frase muito boa. Aí, outra questão que perguntaram também, direcionada mais a mim, é o que comprar no supermercado para emagrecer. Gente, supermercado tem muita coisa que vai ajudar, tem muita coisa saudável, né? Não é só alimento industrializado. Então, assim, ficou uma pergunta mais genérica, mas assim, supermercado tem sim bastante alimentos para comprar. Gente, o básico não tem erro, tá? O que é o básico? Frutas, verduras, legumes, oleaginosas, sementes, raízes, né? Tudo que é natural, que tu tem que cozinhar e passa por um processo, vai ser muito mais eficaz do que tu ter tudo na mão, né? Uma coisa é tu às vezes pegar uma marmita congelada, né, de uma pessoa que vai fazer a comida para você. E outra é tu pegar tudo pronto, né? Ah, vou pegar esse biscoito aqui que já tá pronto, essa barrinha de cereal aqui que já tá pronta, esse açaí aqui, né, o açaí já pronto, assim como se fosse pote de sorvete. Óbvio, aqui dali vai vir embutido vários outros tipos de aditivos, de açúcares, de farinhas, que daí não vão facilitar a metabolização e o processo de emagrecimento. A outra pergunta foi qual o melhor chá para emagrecer? Hoje a gente tem muitas suplementações ou utilizações de chás, vamos por assim, que vão melhorar mais o condicionamento do emagrecimento. Mas assim, é muito superficial porque às vezes a pessoa fica daí tomando 1 litro de chá achando que aquele chá vai resolver, mas não é o chá que vai resolver. É É o milagroso. Exatamente, é a tua atitude, né, perante
a mudança alimentar, mais atividade física, mais adequação do sono, do fator comportamental, que junto com o chá vai fazer diferença. Então, daí a pessoa percebe assim, poxa, quando eu tomo um chá de hibisco, por exemplo, eu percebo que eu retenho menos líquido. Por quê? Porque toda a tua mudança, em geral, mais o chá de hibisco, te promoveu uma melhora. Ah, toda vez que eu tomo 3, pelo menos, xícaras de chá verde por dia, eu percebo que eu fico, né, com uma mais acelerada, mais disposta. Por quê? Porque ele realmente vai melhorar mais a circulação sanguínea, tem uma quantidade de cafeína, a cafeína é termogênica, então são agregações. Então, para a gente conseguir hoje resultado no emagrecimento, são agregações de condutas, né? E uma Exato. delas muito importante é que a gente está trazendo hoje para vocês, que é do comportamento, né? Então, hoje, Felipe trouxe, meu Deus, várias dicas, assim. Eu queria agora até que tu pudesse dar uma resumida aí de como a gente poder ter um emagrecimento de sucesso, só para a gente poder finalizar a nossa live com essa parte comportamental mesmo, né? Essa do mindset, da mudança. O cliquezinho do cérebro que às vezes falta no pessoal. É vídeos, né? Então, tá, deixa eu até olhar para não esquecer aqui, mas basicamente é começar pelo motivo, né? Motivo forte pelo qual você quer emagrecer, pelo qual você quer conquistar seu objetivo. Lembrar do teu motivo profundo e não dos motivos superficiais, tá? Entender que um hábito, ele é uma repetição, então quanto mais você fazer, melhor. Você tem resistência no começo, tem sabotadores, então quanto mais você fazer isso, mais você vai criar esse músculo da disciplina que vai te ajudar nesse processo. Entender também que esse hábito, ele acaba arrastando outros hábitos juntos, tá? Então, quanto mais coisas que te deixam melhor, que te deixam bem, saudáveis, né, naturais, mais você fizer isso, mais vai te ajudar. Então, lembrar que o corpo não é só uma coisa, é a mente, é a emoção, é o corpo, tudo junto. Outra coisa importante também é cuidar com esses prazeres imediatos, né? A gente vai tentar buscar o tempo inteiro coisas mais rápidas, prazeres mais rápidos para suprir alguma falta de resultado na nossa carreira, na nossa vida, na família, enfim. Então a gente busca essas sensações de bem-estar com prazeres imediatos, tem que cuidar com os açúcares, com as comidas ruins, né? Então focar no longo prazo e entender também que você vai ter que renunciar a algumas coisas para atingir o que você quer. Tu não vai poder manter as comilanças que você mantém hoje, manter os teus hábitos, que vamos dizer, ruins, assim, né? Para na direção do que você quer. Então, assim, entender que é uma série de coisas que você faz para poder te apoiar na construção desse novo objetivo, né? Na conquista desse novo objetivo. Entender os sabotadores também, as crenças, mas aí já é um pouquinho sozinho, eu acho que é um pouquinho mais difícil de conseguir localizar as crenças da É, pessoa, né? Mas entender que, assim, se você tem alguma crença, você provavelmente tem crenças hoje que não te ajudam, né? Você vai ter que mudar a forma como você pensa, você vai ter que mudar os seus pensamentos para construir novas crenças que te fortalecem, né? As crenças, elas te limitam e você nem está percebendo isso hoje, tá? Então, uhum. um pouco do que eu resolvi trazer para vocês, entendam que, cara, tudo que é novo é desafiador, tudo que é novo faz a gente sair da zona de conforto, e é um processo de evolução, cara, não tem, ou a gente encara ou a gente fica na mesma. Uhum, exatamente. É muito bom o resumo que tu fez, assim, na parte de nutricional, né? Se você continuar com as mesmas atitudes, você vai manter o mesmo resultado. Então, se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Para ter atitudes, sim, a gente vai ter um processo de resistência, é normal. O nosso cérebro, ele é muito acostumado com tudo que já é fácil para ele. O que é fácil para ele? O que ele já está acostumado a fazer durante anos, né? A nossa cultura enraizada e até o que o Exato. Felipe falou, as nossas crenças, né? A questão da mudança de hábito para tu emagrecer leva sim às vezes a um processo de procrastinação que tu vai empurrando com a barriga, não. Começa na segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia mundial de começar a dieta. Mas assim, a pessoa já se sabotou 1000 vezes, não, vai começar na segunda. Então ela sempre quer recomeçar, mas ela nunca consegue perdurar e ter uma manutenção desse tipo de atitude, né? Outra coisa da questão do emagrecimento, a gente sempre só pensa no alimento, alimento, alimento. Gente, emagrecimento é muito mais do que alimento. É também analisar o seu sono, porque o sono te dá qualidade também durante o dia, te dá disposição, melhor equilíbrio hormonal. Não só o sono, outro ciclo aí, né, que tá junto no emagrecimento, tá relacionado também ao comportamento alimentar. Então, cuidado, né,
com os sabotadores em si, né? Com essas crenças limitantes que fazem você sempre errar novamente, né? Ou não conseguir mudar o hábito alimentar. Outra questão para o emagrecimento muito eficaz e que, como o Felipe falou, te motiva junto a fazer a alimentação é atividade física, né? Movimenta o teu corpo, libera endorfina, noradrenalina, faz com que a gente tenha um nível de serotonina, que é o hormônio do prazer maior, de dopamina, de GABA, que são hormônios do prazer e relaxamento. Então a gente tem que ter assim, claro que como o Felipe falou, a gente não pode achar que tudo vai ser perfeito 100%, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para pelo menos estar se sentindo bem, né? E estar se Uhum. sentindo bem, não necessariamente o emagrecimento, a gente não tá falando de uma pessoa magra, né? Esquelética, não é isso. Mas emagrecimento saudável, emagrecimento que te faz se sentir bem, que te faz gostar de te olhar no espelho, né? Então, como o Felipe falou, o propósito, né? Analisem o propósito. Por que que você quer emagrecer? É por você, é por outra pessoa, é pela saúde, às vezes o emagrecimento, por exemplo, tem pessoas que às vezes querem perder um percentualzinho de gordura assim localizada. É a questão estética, tá relacionado ao objetivo da pessoa, né? Mas tem outras pessoas que uma gordurinha ali, ah, uma gordurinha localizada não vai fazer grande diferença, mas a pessoa está saudável porque ela está com percentual de gordura bom. Então entendam que cada um tem uma motivação diferente para chegar no objetivo esperado, tá? Felipe, eu quero te agradecer muito, né, essa parceria de hoje. Espero que a gente possa fazer mais parcerias, né? Com certeza. Ah, e a gente, galera aí que participou, obrigada pelas mensagens, né? Obrigada pelas perguntas que foram mandadas também pra gente. E é isso aí. Então, quero desejar uma boa noite pra galera. Felipe, beijos, tá? Valeu, galera. Valeu pela presença. Muito bom poder contribuir com vocês aí. E, Sandy, valeu pelo espaço. Com certeza vamos fazer outros conteúdos juntos aí. Falou então, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.